Alô galera, sou Reginaldo Teixeira. Eu sou Igor Moraes. E esse é o primeiro vídeo do blog Eu Sou Fotógrafo.com. E vamos falar hoje de André Durão, um fotógrafo super reconhecido no mercado. Nessa entrevista ele vai falar sobre a evolução do modo de transmissão da fotografia, desde a época da telefoto até os dias de hoje. Confere aí. Vamos lá, Museu? Roda aí, Kresobeck. Então, cara, pra mim, eu vou contar pra você da história da telefoto, a chegada, a revelação de filme em viagem, da telefoto passando para Lifax, que era um sistema de telefoto mais moderno, e acabando agora na era digital. Bom, em 84, para as pessoas terem uma ideia, para fazer uma viagem internacional, mais internacional pela dificuldade de ligação para o Brasil na época, você tinha que levar, em média, 15 quilos de químico para ser preparado nesse laboratório portátil, que consistia em levar um ampliador, levar algumas bandejas, preparo para revelar filme. Então eu tinha que fotografar, eu ia para um jogo na Libertadores, América do Sul, levava esse aparato todo, ficava em média de 8 a 10 minutos no estádio, fotografava esse tempo, saía correndo para o hotel para revelar o filme. A revelação era no HC-110, que era o químico mais rápido, levava em média 3 minutos para revelar, 1 minuto para interromper no stop e para fixar, mais uns 3 a 4 minutos, dependendo de quantas horas era a revelação do filme. Depois disso eu tinha que fazer as ampliações, levava ampliador, ampliava como se fosse fazer uma ampliação aqui no Rio, né? Mas tudo isso no banheiro do hotel. Depois de feito tudo isso, eu pedi uma ligação a cobrar para o Brasil, levava um aparelho chamado telefoto da UPI, que eu fazia essas ampliações. Depois de ampliado, eu botava no rolete a foto, ligava para o Brasil, combinava o tipo de transmissão que eu queria fazer, que era um in e out, eram duas regulagens só. E essa foto chegava uma lâmina que ia desenhada numa máquina receptora aqui, tipo uma Xerox gigante com toner, levava em média 9 minutos a 11 para chegar a uma imagem em preto e branco. Aí, isso a vida inteira, fazendo isso, né? Mas quem usava isso eram os fotógrafos? Os fotógrafos, os especialistas que faziam mais isso eram os fotógrafos de esporte na época, e alguns fotógrafos que de geral também faziam, mas basicamente 90% eram os fotógrafos de esporte que faziam isso. E, por exemplo, isso também era usado não só em esporte. Tinha uma eleições no Nordeste, né? Eu me lembro que em 86 eu fui cobrir eleições em Aracaju e Maceió, uma eleição importante na época dos coronéis lá da região. Então os fotógrafos de esporte, como no dia de eleição nunca tem jogo de futebol, é proibido ter jogo de futebol em eleição, então os fotógrafos de esporte eram deslocados para cobrir esse tipo de coisa, pela facilidade já do ano inteiro estar acostumado com telefoto, com revelação. Então os fotógrafos de esporte eram usados para esse tipo de coisa também. Por isso que eu digo no jornal, 80% das minhas fotos eu fazia esporte, mas a gente não pode falar que só faz esporte, porque eu era deslocado para essas grandes coberturas por conta de ser um rápido em telefoto. Eu me lembro da época do enterro do Tancredo Neves. Foram 6 fotógrafos no Brasil, 6 eram fotógrafos de esporte. Não tinha nada a ver com o geral, não deviam estar ali, mas eram os caras mais rápidos, mais acostumados com esse tipo de coisa. Então a gente fazia isso. Aí em 89, cara, em 88, em 89 eu cheguei no Globo. Em 90 o Globo, que era um jornal de ponta, né? Ele se aperfeiçoou na rapidez, na qualidade. Nós saímos desse método da UPI e entramos no método da Lifax. Era um outro equipamento que não precisava mais fazer ampliação. Na verdade você levava um laboratório menor, que você só revelava o químico, só revelava o filme, mas em contrapartida o globo era todo colorido, então você revelava um negativo, um filme de C41, no processo C41, que era um negativo colorido, que hoje os amadores fazem aí para fazer as fotinhas, né? Então isso eram 3 banhos também, mais demorados, e a precisão da temperatura tinha que ser mais cravada para poder não dar muita variação no filme. Mas em contrapartida, essa Lifax era uma máquina que o Globo tinha uma ou duas, não me lembro agora, acho que tinham 2, mas é uma máquina que custava 25 a 30 mil dólares, uma maleta de alumínio que a gente levava, parecia que estava transportando 50 mil dólares na maleta, um peso incrível, chamava uma atenção danada onde ia, que a gente ficava sempre atento, porque era um equipamento perigoso de assalto, mas na época foi um grande avanço para os fotógrafos, porque
por não precisar mais da ampliação, você podia... Eu na América do Sul eu alugava um táxi várias vezes, deixava ele esperando na porta do estádio, já ia dentro do estádio mesmo, fazendo o primeiro processo, depois chegava no hotel, só finalizava ele. E botava nessa operação, eram como se fosse 3 lâminas também, porque ele lia a operação em 3 lâminas e na recepção chegava em 3 tons de preto e branco, e na gráfica juntava, dava uma ampliação colorida, né, feita na gráfica no Jornal Globo. Mas a pior fase mesmo, na minha opinião, foi 89. Né? 89, um ano antes dessa Alifax, o Jornal Globo resolveu fazer transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro com ampliações em papel colorido. Então realmente dava vontade de chorar, cara, uma viagem. A primeira ampliação feita de futebol fui eu e o fotógrafo Hipólito Pereira que fizemos do jogo Fluminense e Bahia, lá na Fonte Nova, em março de 89. Novembro de 89, quase final do Campeonato Brasileiro. Era vontade de chorar que além de todo aquele processo preto e branco, você tinha que fazer uma ampliação colorida. E os fotógrafos ainda não tinham tanto treino em como ampliar colorido. Para você ter uma ideia, para fazer uma ampliação colorida, você tem que mexer no ampliador em vários filtros, né? Cian, magenta, yellow, até isso ampliando no escuro. Depois de revelar, você via que a foto ficava um pouco avermelhada e você compensava no cian. Aí descobria que você botava muito fio de cian, ela ficava amarelada, diminuiu o amarelo. Essa realmente foram 8 meses, na minha opinião, a pior fase da fotografia em viagem, a fase da ampliação colorida, a foto transmitida em colorido no ano de 89. E em 90, como eu falei, entrou a Salifax e melhorou a vida de todo mundo. E agora, com a chegada digital, né, coisa de 6, 7 anos para cá, né, mais nos últimos 5 anos, a facilidade é incrível. Hoje em dia eu vou no estádio, dentro do gramado, estou lá usando o laptop lá, transmitindo as fotos. Mas em contrapartida, cada vez as empresas querem a foto. Antes, como eu demorava um pouco nesse processo de ampliação, mas os jornais eles fechavam mais tarde. Você tinha um tempo maior para mandar a foto, apesar de demorar mais, mas era um pouco mais suave, a cobrança era menor. Agora eu tenho todo esse conforto de levar um laptop para o estádio, mas a partir do Globoesporte.com, em 5 minutos de jogo, que é o meu maior cliente hoje em dia, o cara já quer uma foto lá. Ou então o time está entrando, o cara já quer que esteja entrando. Para você ter uma ideia, quando o Romário estava para fazer o 10º gol, eu estava mais tenso do que ele, porque assim que o cara dava o pontapé inicial, o pessoal já queria uma foto por minuto lá. Então uma coisa que ia deixando, hoje em dia a tecnologia também deixa o fotógrafo tempo, porque as empresas querem o mais rápido possível. Fora a disputa com os outros fotógrafos, as outras agências, tem fotógrafo que leva, o Globo por exemplo hoje em dia, ele leva um Velox para dentro do estádio, nem todos têm isso, a maioria usa a plaquinha de transmissão, uma coisa mais lenta, entendeu? Então você briga com a rapidez hoje em dia. É mais confortável, mas você está brigando contra o tempo também, que deixa o fotógrafo desconfortável, porque eu tenho certeza hoje, se um fotógrafo for analisar durante um jogo de futebol, ele pelo menos de 25 a 30 minutos ele nem prestou atenção no jogo, porque ele está prestando atenção no laptop. Quer dizer, hoje em dia no passado eu fotografava menos tempo, mas os 8 a 10 minutos que eu estava lá era dedicação total à imagem, era só o lance que acontecia no estádio. Hoje em dia não, eu posso ficar o jogo inteiro no gramado do meu laptop, mas tenho certeza que de 25 a 30 minutos eu não estou nem olhando para o jogador. Estou olhando para tirar cartão, botar, olhar para a tela, dar corte, transmitir, acompanhar a transmissão. Então a gente ganha de um lado, perde do outro. Isso ainda dá para piorar, né? Porque eu vi nessa Olimpíada que as pessoas iam um cabo diretamente da máquina, né? Elas nem trocavam mais cartão. Então, ligavam um cabo direto na máquina que ia para os editores de fotografia. Exatamente. Então, por um lado, o que acontece? Muita gente confunde isso. Eu acho que esse cabo vai ser uma boa do fotógrafo, desde que a empresa dele tem uma estrutura. Porque na realidade o fotógrafo não tem interferência, ele está clicando, está indo para o laptop do outro editor. Ele não está perdendo tempo tirando o cartão nem olhando o laptop dele. Mas em contrapartida também o cara está vendo tudo que ele está fazendo na íntegra. O cara que está contando. Eu calculo, que não sei qual a taxa de transmissão disso e nem o quanto o editor quer ficar olhando a quantidade dessas fotos. Mas eu acho que o cara não dá para disparar que nem um louco, porque tá tudo indo para lá. O cara vai fazer 400, 500 fotos no jogo, o cara vai receber 500 fotos transmitidas direto do cabo para ele. Mas por outro lado
Eu não vi de perto, não tive nessa Olimpíada, mas me parece que o cara não está tendo muita introdução do negócio, está indo direto para o editor, então ele não está muito preocupado, ele está focado no esporte. Porque o esporte o cara tem que estar focado, é diferente de outra... Eu não estou dizendo se é melhor ou pior, eu não estou só falando que eu acho diferente de celebridade, por exemplo. Eu também já fiz muita coisa de celebridade e já tive muitas situações que às vezes um namoro novo, a revista quer aquela foto, quer o beijinho, você vai lá, pô, pelo amor de Deus, beija de novo. Futebol não tem isso, o cara vai repetir o gol para você. O cara vai chutar no gol para você de novo. Ou fez ou não fez, acabou ali. Então a dedicação tem que, na minha opinião, quanto mais dedicado, mais o cara focado, sem estar nada. Eu gosto de trabalhar até escutando música, que aí ninguém me pergunta nada, eu não estou focado totalmente. Mas chato é esse negócio de realmente você perder 25 minutos num jogo de futebol, tendo que cuidar de transmissão de foto. A perna hoje em dia é essa, na minha opinião. E agora vamos conferir as belas imagens e histórias do fotógrafo André Durão. Se você puder falar um pouco das suas fotos e tipo de fotos. Então, eu comecei em 83, mas a foto aqui, o mais marcante logo no começo, ela veio acontecendo em janeiro de 85. O Jornal do Brasil, em 83 nós fomos contratados, eu e 2 fotógrafos da mesma época. E em 85, janeiro de 85, um ano e pouquinho depois, o jornal passou já pela primeira crise e ela demitiu um fotógrafo do quadro. E eu escolhi ser um de nós 3 por ser os últimos a terem entrado, né? Aí aconteceu a seguinte coisa, o editor, um cara que eu realmente achei a medida justa, até que, apesar de no primeiro momento eu achar que ia levar um pouco de vantagem pelo local, era janeiro, naquelas chuvas que tem em janeiro, aqui no Rio de Janeiro, uma tempestade incrível, ele mandou os 3 fotógrafos saírem para fazer cobertura de chuva. A mim ele me mandou ficar na área do Caju e Avenida Brasil, Caju e Santo Cristóvão. O outro fotógrafo ele mandou Jardim Botânico, Zona Sul, e o outro a parte do centro, Cidade Nova, né? E no começo eu fiquei assim, pô, o Jornal do Brasil, um jornal bem voltado para a Zona Sul. Aí me veio logo aquelas fotos clássicas do Evandro, da rua de Jardim Botânico, o ônibus lá, meio ônibus cheio d'água, as pessoas em cima. Eu falei, pô, realmente é uma super foto, já um pouco batida já, mas é uma foto de impacto que a pessoa iria levar vantagem, na minha opinião, mas abracei lá a minha missão, tentei fazer o melhor possível. Aí em cima logo na saída do carro, nós subimos, pegamos ali o viaduto da Avenida Brasil, em cima do Caju, nos deparamos, o motorista até que me alertou com uma placa daquelas de quilometragem que tinha caído em cima do carro, tinha algumas pessoas ali que ficaram presas no carro, mas nada tão grave, mas daquele engarrafamento, chovendo a beça, uma noite com alguns raios. Mas eu saí do carro de reportagem, comecei a fazer algumas fotos até procurando alguns ângulos, mas meio pensando no horário também, porque o cara queria que fizesse tudo isso em menos de 1 hora, né? Aí abaixei um pouco minha máquina para registrar uma foto de baixo para cima, para pegar essa placa que tinha caído nos carros. E quando eu estou apertando a máquina apoiada no chão, entrou um raio incrível, uma tempestade, aquele raio do container. Eu mesmo fiquei assustado, saí apertando assustado, acho que apertei 2, 3 vezes, estava com uma FM2, um filme 3x, ainda estava puxando para 800 áreas para dar um pouco mais de profundidade, de fundo ali na foto, né, o fundo ficar um pouco menos escuro. Aí na hora apertei, vi o raio, mas na hora nenhuma não é como hoje em dia digitar o fio. Eu vi o raio, mas nem me pensei, eu tô pensando focado na foto com as placas ali. Aí levei e voltei, fiz um pouco mais de chuva ali, as pessoas de guarda-chuva tentando passar por cima de mureta, voltei no jornal, meu horário, o fotógrafo do centro já estava lá. Aí começamos a revelar o filme 3x, aquela coisa toda. Aí o editor, Roberto Ferreira, botou na bancada os filmes ali, eu tinha feito o rolo de filme. Ele viu essa foto, parou e falou assim, já temos a capa do jornal. Aí quando ele falou isso, me deu aquele alívio. Eu falei assim, pô, já temos a capa do jornal, certamente eu já saí já saí desse crivo, já não sou demitido, porque se a capa é minha, eu já entendi, apesar dele não ter falado, mas já entendi que eu não vou ser o demitido, né? Aí chegou outro fotógrafo, mas ele como a minha foto já foi direto para a capa, até pelo horário, pela rapidez, eu já entendi que eu não estaria no corte, ficou disputando os outros 2, acabou que um foi demitido, logo depois, graças a Deus, 5, 6 meses depois se empregou na Folha de São Paulo, é um ótimo fotógrafo, hoje em dia tem a sua agência lá em São Paulo. E acabou tudo bem para os 3. E essa foto eu falo,
não é a mais, tá longe de ser a mais bonita que eu fiz, a que eu mais gosto, mas é uma foto que ela é muito marcante para mim, porque ela salvou o meu emprego. Porque nessa época eu trabalhava no jornal no horário da manhã, saía às 5, 6 da tarde e ia para a faculdade de economia, eu era estudante de economia. Talvez se eu fosse, por estar só um ano e pouco fotografando, eu era apaixonado por fotografia, mas ao mesmo tempo estudando economia, uma coisa que eu também gosto muito, eu talvez se fosse demitido nessa época, eu ficasse desiludido de fotografia, fosse cambar para economia. Hoje em dia eu fosse um economista, não fosse fotógrafo. Então ela é marcante porque ela realmente, para mim, ela decidiu o meu futuro. Ok, e a foto do TUF? A foto do TUF. A foto do TUF eu gosto de falar para o fotógrafo mais jovem o seguinte: nem sempre a gente está no melhor lugar. Eu não era especialista em TUF, tinha um fotógrafo no jornal, o Brasil especialista em TUF, ele cuidava disso, e os outros fotógrafos eram o Grande Prêmio Brasil, foram distribuídos em vários setores lá do hipódromo, né? Então eu fiquei numa curva, eu acho que hoje em dia seria terceiro, quarto lugar em importância assim, de imagem, mas nada é perdido. Eu investi realmente, fiquei focado, como eu gosto de fotografar esporte focado. Eu sou um cara muito brincalhão, estou sempre na gozação, mas na hora do esporte eu me desligo de tudo. Parece que eu fico aparentando que eu estou em outro mundo, fico totalmente focado na ação. Eu estava nesse lugar que não era privilegiado, mas ganhei de presente o jockey que era o principal, que tinha todas as chances de ganhar. Na primeira curva, quando ele entrou, já caiu do cavalo, já gesticulou reclamando, e o cavalo foi embora sozinho. O cavalo cruzou a faixa sozinho, atrás de todos os outros, e eu na hora estava com uma super foto do cara favorito caído no chão, vendo o cavalo dele embora sem ele selado, sem ele estar em cima. Então a foto também bem legal, foi feita em 87, uma foto muito bacana para mim. Você falou de posicionamento no TUF e tem também no futebol, né? Então, o futebol, algumas competições, o fotógrafo, por mais que ele queira ficar num determinado momento no gramado, ele é restrito. Tem competições internacionais pela Comembol que só deixa o fotógrafo ficar atrás do gol. A Copa do Mundo, por exemplo, a Copa do Mundo, às vezes, quando atrás do gol está muito cheio, eles liberam trechos da lateral, entendeu? Sempre a prioridade é para agências internacionais, em melhor lugar, depois você vai compondo com os outros fotógrafos. Mas tem... E aqui no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca é menos restrito. No Maracanã, então, você do outro lado tinha total liberdade de poder escolher que lugar trabalhar. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar na linha da grande área, na lateral, um pouco na linha da grande área. No Maracanã equivalia a trabalhar no fosso, era a minha especialidade, o lugar que eu mais gostava. Tem fotógrafo que gosta de ficar no meio de campo do outro lado, tem cara que gosta de ficar atrás do gol. Na verdade, a gente acaba se adaptando aos setores, às competições que podem e aonde está melhor. Mas o importante é você tentar, no futebol, na minha opinião, você estar totalmente focado, entendeu? E, se possível, você entender um pouco dos atacantes, né? Se eles têm tendência a cabecear, se eles chutam muito de fora da área. Se você conseguir entender isso, é um plus a mais para você, entendeu? Ok. Tem um retrato da Patrícia Travasso. Como é que você chegou nessa ideia? Então, esse retrato da Patrícia Travasso, eu trabalhava na revista Isto É Gente. Eu sou um cara que na época, sempre nas fotos que eu tinha que fazer retrato, eu estou com celebridade, eu gosto muito de juntar alguns elementos diferentes na minha fotografia, agregar elementos à foto, entendeu? Eu não gosto de fazer um retratão do cara só, eu gosto de levar alguma coisa, eu penso que alguma coisa que poderia adaptar aquela situação e tento levar. A Patrícia apresentava um programa, se não me engano, no show, GNT, agora posso ter esquecido agora qual que foi. GNT. Então, tinha alguma coisa que ela falava de sexo, alguma coisa, então eu pensei, pô, ela é uma pessoa que gosta de fazer brincadeira, uma pessoa receptiva a brincadeira. Então pensei, levei um creme de barbear, um barbeador, ficou essa proposta. Deixei a repórter, a minha técnica sempre deixei a repórter fazer um pouco de entrevista primeiro, vou visualizando o setor da casa, uma parede dentro, algum lugar que eu possa adaptar. E aos poucos, quando eu senti que ela foi falando alguma coisa também que linkava com a minha ideia, eu aproveitando a minha hora, interrompi até um pouco a matéria e falei, ó, Patrícia, depois eu tô com essa ideia assim, esse assado depois da matéria, você toparia? Ela falou assim, não, claro que eu vou topar, eu acho que a ideia é bacana também, vai dar um negócio divertido. Terminou a matéria, passei o creme de barba dela, espalhei no rosto dela, fui pro barbeador, mal condição, foi uma sequência incrível, ela se barbeando, foi super legal. Tem um retrato também bacana, uma história bacana também de levar elementos para fazer retrato, era uma matéria para Isto É Gente também, com o Ricardinho, J. Ricardinho, uma autofilista, o maior Joaquim nosso, né?
Então eu pensei, falei assim, pô, caramba, não adianta fazer uma foto do cara em cima do cavalo, se é uma foto batida, todo mundo faz. Aí eu fui sem autorização do cara também, fui numa loja de brinquedos, comprei um cavalinho daquele de criança de pau, levei enrolado, falei, né, deixei o repórter entrevistar também, tá, o repórter era bem bacana, bem descontraído também, deixei ele fazer a entrevista e falei, pô, Ricardo, eu tô com uma ideia super bacana, tá, uma licença poética, eu gosto de usar esse termo. Você toparia? Ele falou assim, qual a ideia? Eu falei assim, cara, primeiro que você arrumasse um amigo teu aqui, que esteja aqui com um cavalo que possa botar lá na, não sei se é paia, lá na largada lá. E a minha ideia é você no cavalinho de pau com a roupa toda completa de jockey, capacete, óculos e tudo, você fazendo uma largada no cavalinho de pau. Porque aí eu sempre falo isso, cara, fazer você no cavalo, você já está acima de tudo, você é o melhor. Você é o melhor dessa categoria, o melhor cara. Então não adianta fazer isso, não é vantagem nenhuma. Agora legal é você dar esse salto no cavalinho de pau, de preferência na frente do cavalo legal. Ele falou, pô, cara, tá aí, gostei da ideia, uma brincadeira legal. Aí eu falo sempre, mano, cara, isso é licença poética, todo mundo entende, não vai desmerecer em nada, que você é o maior cara disso livro. E sempre linkando o elemento ao retrato, é o que eu faço sempre. Hoje em dia, mesmo estando no Globo Esporte, eu tento fazer sempre. Pouco tempo agora, 3, 4 meses atrás, fiz uma matéria pro Globo Esporte com o Thiago Neves. Aí minha ideia é que me avisaram na véspera que tinha uma matéria com ele, que podia fazer N retratos também. Um jogador de futebol é um cara, eles são super bacanas, alguns já conheço, já tem intimidade, estou sempre em contato com ele, mas eles são muito travados com a modernidade, eles não estão acostumados muito com essa história de licença poética, até porque hoje em dia, antigamente jogando futebol, você mesmo falava com o cara, combinava a matéria, acabou. Hoje em dia tem milhões de assessores de imprensa, então o assessor quer ver antes, então eu não falo nada. Aí eu falei, Thiago, posso tentar fazer uma foto diferente tua? Ele falou assim, vamos ver, cara. Aí eu falei assim, ó, cara, eu vou fazer uma foto só do teu rosto no iPad. E depois eu vou fazer uma foto, eu prefiro você sentado e se você tiver um bandeirão do Fluminense, você se embrulha, você vai segurar na posição do teu rosto. O teu rosto vai estar dentro do iPad. Essa foto, se você falar assim, você que inovou essa foto, não, eu acho que eu já vi uma foto dessa, ou alguém já fez uma foto dessa. Agora, como jogador de futebol, eu acho que eu fui o primeiro que introduzia essa modernidade, essa coisa diferente do jogador de futebol. Eu já tinha feito com o Carlos Alberto, no Vasco, há um ano atrás, também uma brincadeira dessa com o iPad, mas só que em vez do lugar do rosto dele, o iPad estava, a bola estava, uma imagem da bola estava no iPad. Então era ele segurando, batendo uma bola como se a bola tivesse desenhada no iPad. Agora com o Thiago eu botei no rosto, entendeu? Eu tenho certeza, eu não acompanho todos os fotógrafos, mas que certamente, claro, não é você que inventou, não. A fotografia que a gente inventa, todo dia alguém está fazendo uma coisa diferente, não dá para você saber quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Isso para mim pouco importa que eu gostei, curti, o pessoal do Globo Esporte adorou, o jogador de futebol curtiu, uma proposta diferente, e outros fazem e adaptam, é assim mesmo, cara. Eu estou sempre adaptando elementos, vários elementos que eu já fiz uma foto, por exemplo, do jogador do Santos, que eu não vou falar o nome agora, que foi muito tempo atrás, eu peguei foi lá na época do jornal também, foi lá em Santos, o Santos come peixe, eu peguei 2 peixes, comprei, botei no rosto do cara, o olho do peixe composto com a cara do cara. Deu toda uma linguagem o cara tá jogando no peixe. Então, certamente alguém possa já ter feito isso também, né? Mas o que vale é isso, é você curtir, você adaptar e os editores gostar, você mesmo tá gostando. As fotos das bodyboard. Então essa foto foi legal, foi em 85 do Jornal Brasil também, foi um campeonato na prainha. Elas disputaram tanto, elas sempre estavam disputando primeiro lugar, sempre as duas, num altíssimo nível, as duas. Elas disputaram tanto, uma entrou na onda da outra, mas chegaram a colar. Aí a sequência veio elas colando dentro d'água mesmo, uma já dando tapa na cara da outra, e depois terminou na saída na areia, uma puxando o cabelo da outra, deu uma briga de mulher do bodyboard. Começou com a junção ali da prancha, como vocês vão ver na foto. Depois dela disputando, já uma dando tapa na cara da outra e a pancadaria generalizada na areia até chegar a turma do deixa disso para acalmar a situação. É uma foto bacana também, que o pessoal curtiu, deu capa do jornal. Tem alguma outra foto que você lembre que... Então, tem uma foto também bacana que é um jogo de futebol feito em São Januário em 1987. Então esse jogo foi o jogo do Vasco americano, que ele já tinha dado problema na rodada normal, então ele ficava faltando em 35 a 40 minutos no segundo tempo para finalizar o jogo. Então foi marcada uma outra data com só os associados iriam assistir o jogo, era porteira fechada para pagante, né? Por conta da briga, os associados do Vasco estavam assistindo o jogo.
Mal começou esses 38, 40 minutos que ficavam faltando para terminar a partida, estava 0 a 0 o jogo, o juiz marcou um pênalti a favor do Vasco. Aí o massagista do americano entrou em campo para agredir o juiz. Você vê que ele já está levantando o pé, tentando dar uma pesada no juiz, aquele jogador segurando ele, aquela confusão, o juiz tentando partir para a agressão. Essa foto é interessante porque, como nessa remarcação do jogo foi num horário muito tarde, entendeu? Com a porteira fechada, apesar de estar muito próximo, nós levamos o laboratório e revelamos o filme no próprio estádio. Nós estávamos, acho que 2 ou 3 fotógrafos. Essa foto minha, quando eu senti que tinha feito, essa apesar de não ter digital para conferir, mas eu tinha feito 2, 3 chapas na sequência, eu sabia que eu estava com uma super foto. Então eu abandonei o estádio mesmo, não tinha nem como avisar os outros que estavam nas outras laterais, banquei mesmo de abandonar, fui lá para o quartinho que nós tínhamos montado, revelei o filme, trameti a telefoto, depois fui catar o orelhão, sem celular, na época não tinha, catei o orelhão, falei pro editor, falei assim, Alberto, dei uma foto maravilhosa para a primeira página, assim, assim, assado. Ele só falou assim para mim, eu vou dar ordem para segurar o primeiro clichê, você garante? Eu falei, garanto, eu tenho 3 a 4 fotogramas, tenho certeza, pode mandar parar. Claro que não foi aquela cena clássica que todo fotógrafo gostaria, para a prensa, aperta o botão lá, claro que não aconteceu isso, até porque para acontecer isso tem que ser a nível de diretoria e tudo. Mas ele atrasou um pouco o segundo clichê, o editor falou assim, tem esse poder, naquela época, né, era preto e branco, atrasou um pouco para esperar a minha transmissão, que como estava ali no Rio de Janeiro mesmo, do lado do jornal, a transmissão foi super rápida, não tem problema nenhum no telefone, estava num local lá que a diretoria do Vasco cedeu lá por telefone, e uma foto que bacana também porque eu banquei a foto por telefone, falei pro cara, o cara dava todo apoio, confiava nos seus profissionais e deu tudo certo. A foto deu capa do jornal também, foto ótima. Obrigado, Durão. Valeu. Valeu, gente. E aí, galera, gostaram? Então divulgue. Compartilha esse link aqui que o Kresobeck tá botando no Facebook, Twitter e ajuda a divulgar o site eusoufotógrafo.com. Valeu? Obrigado e até a próxima. Tchau! Foi!